Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Eu quero comentar hoje com vocês uma das peças de storytelling mais legais assim que eu já vi, mais criativas, na verdade. E eu vou dissecar aqui algumas coisinhas que eu vejo que é uma boa peça, tá? Então eu vou tentar mostrar um pouquinho alguns elementos que foram utilizados aqui, tá? A gente vai assistir então, e aí depois eu volto aqui para comentar, beleza? Vamos falar a verdade? Quando você pensa em refrigerante, você não pensa em Fizz. E o motivo é muito simples. Fizz contém menos marketing. Então a gente não vai chamar a campeã do reality pra dizer que Fizz contém 50% menos açúcar. O máximo esse cara aqui que ganhou, mas perdeu, né? Desculpa. Domini. Não, comercial de pizza é outro, amigo. Bom, aí já começa um negócio super legal, né? Ele começa dizendo assim, ó: vamos falar a verdade, quando você pensa, em refrigerante, você não pensa em Fizz, né. Então o que ele está fazendo aqui, essa é uma tentativa muito interessante de tentar ser o mais autêntico, e o mais direto possível. A verdade é que ninguém nunca ouviu falar sobre esse refrigerante, certo? Então ele parte desse pressuposto aqui dizendo assim, ó, sugerindo que essa marca, ela não está querendo enganar o consumidor dizendo, não, a gente é a melhor empresa, né? A gente é a melhor marca de refrigerante que existe e tal. O que é muito interessante, é um excelente exemplo, na verdade, que mostra aquilo que a gente sempre conversa sobre autenticidade, né? Acho que a autenticidade do storytelling é uma das grandes coisas. O telespectador, o espectador lá de cá, ele olha para isso e fala: a gente precisa reconhecer que realmente ele nunca tinha ouvido falar de vocês, eu nunca tinha visto nada relacionado a vocês. Então, lembre-se, a publicidade hoje, ela tá meio queimada, vamos dizer assim, porque muitas vezes ela tem essa tentativa de ser manipuladora, né, de mostrar um pouquinho como a estrutura, como ela na verdade não é. Então essa estratégia inicial deles aqui de fazer esse comentário e mostrar ali uma ideia de identidade, né, é uma estratégia que para tentar romper um pouco, quebrar um pouco, esse estigma que as marcas têm quando estão tentando vender alguma coisa, tá? Então, eles falam sempre nesse sentido assim, pô, então aqui a gente vai encontrar um pouco de verdade, né? Aí, em seguida ele fala assim, bom, aqui não tem nada do que as propagandas tradicionais têm, mas no fundo você vai perceber que tem. Então vamos continuar assistindo aí. Fizz contém menos jogador de futebol fazendo merchan. Na verdade, a gente nem tem dinheiro pra isso. Pipoca gostosa, pede please. Menos jingle falando que pipoca com Fizz é um programão. Qualquer refrigerante com pipoca fica bom. Menos dancinha em redes sociais, menos mascotinho 3D Com 50% menos açúcar. e menos mensagens subliminares. Beba Fizz. Porque, ó, Olha que legal aqui, é que eles utilizam alguns recursos bem interessantes. Ele fala assim: a gente vai menos participantes de reality show, menos jogador de futebol, menos mascote, menos mensagem subliminar. Então aqui ele começa a atacar todas as técnicas que são tradicionais e que a gente começa a perceber que é muito comum no mercado da publicidade. Então ele rompe aqui completamente com essa estrutura, né? Dizendo assim, olha, a gente faz parte da indústria do refrigerante, embora a gente reconheça que os consumidores são as coisas mais importantes do que a nossa própria publicidade, né? Então, quando ele fala essas frases todas aqui, ele coloca mais o benefício real do produto no centro, que é os 50% menos açúcar, né? Brincando com essa coisa de ter menos, é o conteúdo reduzido de açúcar. E aí ele fala assim: é o que os consumidores estão cada vez mais preocupados com a saúde. Então ele também quebra um pouco o mercado aqui, mostrando que, embora os refrigerantes, que não só a falta de publicidade é muito importante, mas também a mensagem por trás disso aí, desse tipo de estrutura é muito interessante, né? Ele usa essa coisa do reality porque é onde tem mais popularidade, né? Também é uma forma de ironizar essa superficialidade que muitas vezes está dentro da publicidade a tradicional, né? Então a campanha não quer ser apenas mais uma marca de publicidade, né? Mas quer fazer uma escolha diferente, uma escolha um pouco mais lógica, né? Aí fala assim, a gente não tem nem dinheiro para isso, né? Quando se refere ao jingle, mas ali existia um jingle, então tem uma brincadeira aí, uma ironia com isso que eu achei muito interessante. É uma linha de humor meio autodepreciativo, que é um dos grandes problemas hoje quando a gente está falando de marcas, né? A gente tem muita dificuldade de falar dos nossos pontos fracos, de mostrar um pouco, de ser um pouco mais honesto com o nosso público, e aí isso funciona muito bem aqui
essa marca, né? É uma forma da gente conseguir desarmar um pouco o telespectador para que ele continue assistindo essa essa peça, né? Então, quando a marca vai lá e admite que não investe milhões em jingles, e aqui obviamente tem um estúdio montado, né? Mas essa ideia é muito legal, e eles colocam essa como se fosse uma marca pé no chão, né? Então eles falam assim, a gente está com o pé no chão, a gente é acessível, a gente é realista, né? E aí isso de maneira eh, que entra no imaginário da população é uma estratégia de humildade, de certo modo, né? Pode até gerar uma certa empatia aí com o público. Então, isso eu achei super legal, essa estratégia de usar uma humildade estratégica, vamos dizer assim, e da autenticidade também. E aí é importante lembrar também aqui que essa tática, ela, óbvio que ela tem um limite, né? E se a campanha for longe demais nessa ideia de desconstrução que ela tem com o mercado, ela vai até atrapalhar suas próprias qualidades. Então você veja que tem um equilíbrio muito legal aí, né? Ele fala: a gente não tem, a gente não tem jingle, aí aparece um jingle. A gente não tem mensagem subliminar, aparece uma mensagem subliminar. Então olha só que legal essa brincadeira que eles acabam fazendo com a coisa. Ele fala assim, menos mascote, né? Então, obviamente, ele está falando de um concorrente dele diretamente, sem atacar diretamente o concorrente dele de forma explícita, né? Então a campanha obviamente está zombando desse truque tradicional aí da publicidade, que é a utilização de mascotes, né? E aqui a FIS claramente está fazendo isso, né? Mostrando que é contra essa convenção publicitária, né? E tem uma identificação emocional com isso, de certo modo, a gente também aqui. E aí acho super legal a gente falar isso. Quando ele fala de mensagem subliminar, ela está sugerindo que a marca tem uma certa transparência, mas em seguida já mostra uma mensagem subliminar. Então isso é muito interessante de perceber como ele brinca muito com essas contradições aqui no mercado. A figelada é gostosa. Mesmo comendo cenas clichês falando dos deliciosos sabores. Laranja pera, limão siciliano, guaraná da Amazônia e tônica com toque de limão. Gente, eu tô tentando gravar aqui, só minutos. Olha que legal ali, ele mostra que existe um certo amadorismo ali, do tipo, cara, tô gravando aqui e vocês estão me atrapalhando, né? Ou seja, a gente tá tão sem recurso, sem estrutura, que eu tô gravando aqui num lugar onde é inviável gravar. Então, isso também, mais uma vez, isso mostra um pouco dessa ruptura, mostra os sabores ali no meio dessa confusão, né? Limão siciliano, guaraná da Amazônia, etc, né? Isso mostra a intenção da marca de se posicionar como a diferente, né, do mercado. Então isso é muito 10 assim, gera uma curiosidade na gente, mostra como novidade, né? Então isso putz, é muito interessante pensar nisso aí. Vamos continuar aqui. Porque a gente sabe que ninguém gosta de muito açúcar. Muito menos de cheio de propaganda, de muito muito prove, muito blá blá blá. Então a gente tem menos. Olha que legal ali, ele na imagem ele tá mostrando um dos truques da publicidade, que é molhar ali para parecer que tá refrescante e tal, e ao mesmo tempo ele vai quebrando essa lógica, no discurso ali, né, no argumento dele. Tá bom, mãe, vai ficar pro lado de fora, tá bom já. Com 50% menos açúcar, fiz contém menos marketing. Fiz. Olha que legal, então ele encerra ali com a imagem de uma senhorinha dizendo assim: "Pô, tive até que chamar minha mãe, né, para fazer, a propaganda aqui". Então, assim, tem várias camadas, assim, dessa peça, né? Tem um humor autodepreciativo, tem ironia, tem desconstrução de estereótipo tradicional de marketing, tem um apelo gigantesco à autenticidade. Então, isso tudo são elementos importantes que a gente precisa ter dentro do nosso storytelling aqui, tá? E aí o desafio, obviamente, aqui, eles conseguiram fazer muito bem isso na minha concepção, é equilibrar essas várias camadas que possam existir desse tipo de propaganda aqui, né? Mostrar exatamente como como existe um equilíbrio entre você ser autêntico e você ser verdadeiro também ao mesmo tempo, né, e você conseguir oferecer um bom produto e no mesmo tempo você não precisa enganar a sua audiência. Então isso gera uma autoconfiança também. Eu queria fazer uns outros comentários interessantes que eu anotei aqui, que eu acho que vale a pena, dentro dessa campanha aqui, né. Um ponto interessante é o seguinte, gente, normalmente, essas campanhas acabam apelando para os gatilhos mais comuns, né, para essas associações simbólicas muito específicas, como aquela ideia da diversão em família, celebração, né, e faz o brinde, aquela energia alta, o status social, né, geralmente é assim que se pensa uma campanha
relacionada a essas estruturas mais jovens, assim, né? Essas campanhas mais jovens aqui. E então a gente sempre usa essas figuras carismáticas, celebridades, esse tipo de coisa. E ali não teve ninguém que a gente utilizou a não ser uma celebridade que já está ultrapassada, né? Que ele brinca ali com a coisa do Domini e a piada da Domino's, né? Que é a pizzaria. Então, isso é muito legal porque ele acaba mostrando a psicologia, um pouco da psicologia dos arquétipos, né? Mostra um pouquinho ali esse arquétipo do herói, né? Por exemplo, quando ah, ele associa a marca a uma celebridade esportiva. Então ele fala, ó, isso aqui já passou um pouco, né? E aí a FIS está fazendo aqui algo, na minha concepção, que a gente poderia considerar como uma estratégia de subversão cultural, né? O que ela está tentando fazer aqui? É, eles estão conscientemente tentando desconstruir essas associações, o que na verdade é uma jogada bastante inteligente, né, do ponto de vista de marketing e psicológico. Estão tentando dizer para o consumidor assim, como se tivesse enviado uma mensagem do tipo: você não precisa ser manipulado por essas campanhas que usam esses excessos de glamour, né? Aqui a gente está sendo autêntico. Então isso é uma técnica que pode mostrar ali para o consumidor moderno que essa que é um público cada vez mais cético com relação a isso, né? E que essa relação deles com a mídia, da relação entre a propaganda e a massa, precisa passar pela busca da autenticidade, tá? Então, de um ponto de vista interessante, a gente podia dizer que a FIS está tentando utilizar aqui um arquétipo do rebelde, né? É um arquétipo bem conhecido, ou que a gente chama de herói marginalizado, né? Que é aquele que desafia o status quo, né? Então, ou seja, nós estamos lutando pela mesma coisa. A marca se posiciona como uma desafiadora, né? Como alguém uma empresa que não quer jogar o mesmo jogo aí dos gigantes tradicionais. Então, isso apela para um desejo que muitos consumidores têm de serem vistos como alguém autônomo, de serem vistos como alguém que critica, né? Lembra-se que a gente está falando aqui de público jovem, então isso é muito forte dentro do público jovem, essa coisa de romper com o status quo. Então, especialmente aqui nesse ambiente cultural que a gente está vivendo, onde essas narrativas de resistência têm sido mais tão no mainstream de uma forma, né? Tem sido mais valorizado. Então, a gente está falando disso. Agora, outro ponto interessante aqui é a questão do açúcar em si, né? Tem um ponto muito interessante de mercado aqui, de psicologia comportamental. Então a gente isso mostra para a gente que a quantidade de consumo de açúcar, né, para ter a recompensa do cérebro é muito alta nos nossos produtos. Então a gente tende a preferir produtos que sejam menos doce, né? Tem uma coisa aí de saúde também que a gente está tentando, que eles estão tentando passar essa mensagem, com a coisa dos 50 menos açúcar no refrigerante. O refrigerante é conhecido muito bem pela sua quantidade de açúcar, então eles encerram, como está aí na tela, eles encerram até dizendo isso, que essa é a mensagem principal. Então eles encerra dizendo para que isso fique na cabeça do consumidor, né? Então isso é muito interessante. E a chave aqui que a gente pensa é que a FIS está jogando com dois fatores psicológicos poderosos, que é a autenticidade e a saúde, né? Então ao atacar o excesso de marketing, eles estão ativando o desejo por autenticidade que a gente tem e ao reduzir o açúcar, ou explorar esse negócio de reduzir o açúcar, eles estão também apelando para essa preocupação crescente que tem no mercado de saúde, mostrando que existe essa preocupação. Então é um movimento assim que desafia a coisa do arquétipo do gigante, né? Nós estamos lutando com os grandes e tal. Então isso mostra uma perspicácia aqui na hora de criar. Então, mas assim, um ponto interessante que eu queria trazer aqui, talvez alguém olhe para esse case e pense assim, bom, só tem coisas boas aqui então, né? Tem um risco muito grande aqui na hora de fazer esse tipo de publicidade, né? Como eles estão, de certo modo, também subvertendo as expectativas do consumidor, é possível que uma grande parte do público acabe não comprando muito bem essa ideia, né? Porque tem gente que resiste ao resistente, né? Então, aqueles que de certo modo se sentem atraídos pelo glamour, por essa associação, né, simbólica, principalmente quando a gente está falando desse mercado tão competitivo, né, aquela coisa, né, a Coca-Cola é muito sagrada para muita gente, então é muito difícil o cara se converter a um refrigerante diferente. No entanto, isso gera uma certa curiosidade, né, então eu achei bem assertivo por conta disso, mas isso aqui você tem que equilibrar muito bem, para você conseguir não fazer também menos marketing, tá? Então entra uma teoria aqui que chama a teoria dos campos de inferioridade, se eu não me engano,
em que muitas pessoas, de certo modo, querem se associar com aquela coisa que está dando certo, né? Com status, com glamour. E para isso você precisa explorar neles ali esse sentimento de inadequação, né? Então as campanhas tradicionais geralmente exploram ao máximo essa questão aí. Além disso, o fato da FIS acabar se concentrando um pouco numa campanha que utiliza fortemente ali a ideia do TikTok, né? Aquela coisa de consumo rápido de vídeo, e apesar de eles falarem isso no texto, que eles não utilizam, né? Isso aqui é um tipo de linguagem muito do TikTok aqui. Então, essa é uma maneira muito inteligente de explorar o efeito dessa influência social. Eles sabiam que isso aqui, de certo modo, tinha um potencial viral muito grande. Então, é muito natural para as pessoas imitar esse tipo de comportamento, que é uma coisa que as pessoas já estão acostumadas a perceber, esse tipo de consumo de vídeo rápido. Então, é um modelo socialmente aprovado isso aqui, né? Então, eles utilizam isso. Você veja, tem mini narrativas dentro de uma narrativa maior, e isso é muito específico. Se você for ver, dividir em quadros ali, você vai perceber que cada quadro tem 15, 20 segundos, mais ou menos, dentro de um vídeo de 1 minuto e meio, mais ou menos 1 minuto e 15, né? Então isso é muito legal, dá para também fazer um recorte específico, né? Olha só que legal a narrativa, tem metas narrativas dentro de uma narrativa maior. Então, isso eu achei também bastante legal, só que isso tem que ter um cuidado para ter conexão entre todas essas metanarrativas, tá? Então isso é um ponto muito interessante, acho que a publicidade deveria olhar mais para isso de um modo geral, né? Criar metas narrativas dentro de uma narrativa um pouco maior. Então o que nós temos aqui, gente, é uma campanha que está jogando com as expectativas culturais e psicológicas de um certo modo, né? Tá tentando inovar o mercado de algum jeito, tá atacando de maneira muito honesta, né? Muito elegante, na verdade, esses códigos tradicionais de publicidade, né? Ele cita todos ali. Depois vale a pena dar uma olhada nas outras campanhas que eles fizeram também, é tudo meio parecido com essa ideia aqui, infelizmente que não dá tempo da gente ver, mas é bem interessante olhar esse tipo de estratégia aqui. E aí, ao mesmo tempo, eles também estão subvertendo o uso da propaganda, como normalmente a gente conhece, a gente vê por aí, né? Então, a gente está utilizando a ironia como uma abordagem mais direta, até um pouco do humor ácido aí, né? Então, o sucesso dessa estratégia aí, gente, tá basicamente, vai depender de quanto isso entra dentro do mercado dos consumidores, que eles estão dispostos a desafiar esse status quo, a encarar de verdade, fazer umas escolhas um pouco mais racionais, um pouco mais conscientes. Obviamente, eles sabem que aqui eles não vão liderar o mercado com isso aqui, né? Mas uma marca que não era nem um pouco conhecida acabou entrando via publicidade, que era o que eles estavam querendo combater, né? Mas imagina que esse case aqui bastante gente comentou e acabou gerando essa percepção. Então, para finalizar aqui, o que a FIS está realmente fazendo aqui nesse vídeo, ela está tentando transformar uma escolha de consumo em um ato de identidade, né? Então, ou seja, está dizendo, ó, o que você escolhe faz parte da sua identidade, daquilo que você quer para a tua vida. Então, estão dizendo assim, se você é inteligente, você não vai cair mais nessas armadilhas da propaganda tradicional, né? Então, olha só como é muito forte essa mensagem. E se o consumidor se identificar com essa mensagem, a campanha vai ser com certeza um sucesso, como foi, né? Essa campanha, acho que é de 2022, se eu não me engano. É, vai ser um sucesso interessante aí, tá? Então, caso contrário, eles podem enfrentar uma certa resistência aí, é, de gente que gosta da gratificação imediata e das associações simbólicas mais tradicionais aí do mercado. Mas, enfim, vale a gente perceber isso como um grande chamado, assim, um grande chacoalhão no mercado, dizendo, gente, dá para criar coisa criativa, dá para mandar mensagens muito boas e ainda vender muito, muito, muito mesmo, tá? Então, cara, que legal que você acompanhou até aqui, espero que isso te ajude de alguma forma na sua construção de ferramentas aí, tá? Na hora que você for pensar um pouco o seu produto, vale a pena você considerar um pouco dessas coisas aqui que a gente conversou, tá? Então, lembre-se que dá para equilibrar, só para retomar aqui algumas coisas interessantes. O humor autodepreciativo é interessante em alguns mercados, tá? Não todos, porque obviamente isso pode, de repente, atrapalhar um pouco o seu mercado, mas vale a pena você fazer isso, pelo menos nas redes sociais, não dessa forma que eles estão fazendo aqui, mas vale a pena você ser honesto, íntegro
seu cliente, tá? Então, vale a pena você usar um pouco dessa linguagem do humor, da ironia, né? Da desconstrução do estereótipo específico do seu mercado aí, e principalmente falando de autenticidade, acho que vale a pena a gente gastar um tempinho pensando em peças publicitárias que mostram um pouco esse negócio da nossa identidade, tá bom? Então, essa é a análise que eu queria fazer aqui. Mais para frente eu vou trazer umas outras coisas para a gente pensar, mas por enquanto é isso. Comenta aí o que você achou, comenta algo que você percebeu que talvez eu não tenha percebido, e a gente vai se falando aí até a gente conseguir chegar em algumas peças bem legais e que façam sentido para vocês aí, tá bom? Até mais, espero vocês na próxima aula. Valeu, abraço.